O dízimo realmente funciona, porque existe um sentimento de escassez dentro das pessoas que têm o fracasso. O que é esse sentimento de escassez? A preocupação com o amanhã, é a ansiedade se as coisas vão dar certo, se a empresa vai para frente ou não, se eu vou ser demitido ou vou ser promovido, se eu vou conseguir fazer uma poupança para pagar os estudos dos meus filhos, se eu vou ter dinheiro para fazer um mercado amanhã. Tudo isso pode ser motivo de preocupação. A preocupação gera ansiedade e a ansiedade leva as pessoas a cometerem erros, a não ter acesso às boas áreas do cérebro. Quando eu digo boas áreas do cérebro, vou fazer muita analogia aqui, muita comparação com os computadores. O cérebro é mais ou menos como um computador, ele é feito de compartimentos. E existem bons compartimentos e maus compartimentos. Existem bons programas e maus programas. Existe vírus e existe o antivírus. Então veja, existe uma similaridade. Assim como Deus nos criou à sua imagem, nós criamos os computadores, os robôs, à nossa imagem. Nós tentamos aproximá-lo do nosso comportamento, do nosso ser. Então eu vou falar muito disso a respeito, comparando, mas não vou conseguir alcançar o todo, porque existe o sobrenatural. Existe a parte oculta, a parte que nós não alcançamos da dimensão de Deus. E aí, portanto, entra a fé. Mas não uma fé equivocada, uma fé sem explicação absolutamente nenhuma, uma fé totalmente sem razão, não. Eu vou tentar explicar dentro da fé que existe razão, existe lógica. Eu acho que essa é a mais importante de todas. Então o que acontece? Sentimento de escassez, a pessoa fica preocupada. Fica preocupada, não consegue ter criatividade, não consegue ter equilíbrio, não consegue ter paz para achar as soluções, não consegue ter tranquilidade para arrumar a casa, para fazer uma poupança, para estudar, para respeitar o cônjuge, para entender os filhos, muitas vezes até para engolir sapos dos chefes, não é verdade? Então a preocupação ela causa esse tipo de problema. Tem uma historinha muito interessante de um cara que o chefe era sempre muito bacana, né? E um dia o chefe estava com algum problema e o funcionário passou do lado dele e o chefe não cumprimentou, simplesmente não cumprimentou. A partir daquele momento, aquela pessoa começou a acreditar que tinha alguma coisa séria em relação a ele, que o chefe não tinha gostado, mas não tinha falado. Essa preocupação foi tomando, volume, foi crescendo, foi virando uma bola de neve, até o momento que aquele funcionário realmente cometeu um erro sério que o levou à demissão. Então, veja bem, isso se chama profecia autorrealizável. Então, o que acontece? Na medida que eu tenho um sentimento de escassez, eu começo a ficar nervoso, começo a me sentir ansioso, me preocupo, não durmo direito, não me alimento direito e assim vira uma bola de neve. A depressão é a mesma coisa. Quando a pessoa sofre da depressão, é isso. Às vezes uma notícia é o gatilho suficiente para a pessoa começar a se sentir deprimida. A partir desse momento ela começa a evitar pessoas, ela não se alimenta bem, ela se atira numa cama, ela entra em remédios e assim por diante. Isso tudo vai criando uma bola de neve que pode levar pessoas, muitas vezes, até o suicídio. Acontece bastante. Então o que acontece? A escassez, voltamos à questão, vou falar muito dessa palavra escassez. Quando você faz uma poupança, quando você reserva um dinheirinho, você começa a ter menos ansiedade, você começa a ter mais tranquilidade. Porque você sabe, e aí os financistas, eles falam muito a respeito disso, da importância de você ter uma reservinha. Porque aconteceu um problema ou outro, você sabe que aquele problema não vai se desestabilizar a tua vida. Se furar um pneu do carro, você vai lá e troca o pneu do carro. Na verdade, se faltar óleo no carro, você vai lá e troca o óleo do carro. Existe aquela reserva de emergência. Agora, imagine você trabalhando com o carro e você não ter condições de trocar um pneu. Por exemplo, você é um motorista de aplicativo. Você não tem condições de trocar um pneu, você vai parar de trabalhar. Você vai parar de trabalhar, você vai parar de faturar. E uma coisa puxa a outra e a situação vai se agravando.
Então, ter uma poupança, uma reserva financeira é importante, principalmente nos momentos de emergência, mas é melhor até que ceda mais, vá mais à frente do que simplesmente um momento de emergência. Mas não tem o mesmo efeito do dízimo. Por que não tem o mesmo efeito do dízimo? Porque o dízimo tem uma série de outros atributos que vão muito além disso. Quando você faz uma poupança para você. Uma poupança para você. Quando você devolve o dízimo, você está fazendo para a obra de Deus. E aí é que está a grande inteligência quando Deus criou o homem e colocou na palavra dele a importância do dízimo. Porque, veja bem, nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, ele é como uma máquina que você recebeu, um computador que você recebeu, você comprou sem programa nenhum. Não veio com Windows, não veio com sistema operacional, não veio com nada. Vai funcionar? Não vai. Então, a partir do momento que você coloca programas dentro desse computador, é que ele vai funcionar, bem ou mal. Vai produzir resultados bons se ele tiver uma boa programação, um bom programa. Vai produzir resultados ruins se tiver uma série de programas ruins. Né? Imagina o computador da pessoa que só existe coisas ruins, só existem canais ruins, a pessoa só vê coisas a respeito de jogos de azar ou de prostituição e assim por diante. Aliás, existe um país na Ásia que tem um problema sério, que apesar de ser um país rico, muitos idosos passam por dificuldade. Por quê? Porque eles ganham dinheiro, mas eles gastam em pornografia, gastam em prostituição, gastam em jogos e assim por diante. Então, um país rico é possível sim viver uma vida miserável. Enquanto em outros países mais pobres, como o caso do Brasil, que é um país pobre, existe muita gente prosperando. Então veja bem, programas, né? Programação, programa positivo e programa negativo. Então, se nós temos o programa da escassez, nós vamos bloquear algumas áreas do cérebro. Isso fica muito evidente na tomografia. Hoje, os aparelhos de ressonância, de tomografia, eles mostram que, por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia ou pessoas que têm outros tipos de neuroses, assim por diante, algumas áreas do cérebro funcionam, outras não funcionam. Isso fica nítido, dá para medir isso num equipamento. E veja bem, quando a pessoa está nervosa, ansiosa, assim por diante, ela cria uma sombra mental. Esse é um termo usado na neurociência. Então, essa sombra mental, ela impede que a pessoa acesse o córtex frontal, onde ocorre o processo da racionalidade, da razão. Com isso, a pessoa tem dificuldade em se controlar, tem dificuldade em criar e organizar, de pensar de maneira lógica. É como se um vírus entrasse no computador. Se o vírus entra no computador e impede que você tenha acesso ao drive D, por exemplo, onde estão os programas que você precisa, não vai funcionar. Então, o sistema, esse vírus que se chama escassez, ele entra na nossa cabeça, é um instrumento do mal, com certeza, porque atrapalha o bom andamento das coisas. Ele entra na nossa cabeça e, se deixar, ele faz a festa. Faz a festa em que sentido? Derruba a pessoa, realmente. Derruba a pessoa, realmente. Então, o que acontece? Nós temos que ter um antídoto, né? Um antídoto para isso. E Deus deixou claro na Bíblia qual é esse antídoto. Esse antídoto se chama dízimo. Mas como que o dízimo atua na cabeça da pessoa? A partir do momento que a pessoa está dizimando, ela está abrindo mão de uma parte que, teoricamente, era dela. Então, eu recebo no meu salário, vamos dizer que eu receba 3 mil reais. Eu tenho aquilo lá, teoricamente, aquilo lá é meu. Nada é de ninguém, porque, de fato, a gente não está aqui para ter as coisas eternamente. Mas, vamos supor, a gente está usando, é nosso por direito, do nosso trabalho. Quando eu retenho totalmente aquele dinheiro, e gasto aquele dinheiro e não ajudo ninguém, eu vou mandar uma mensagem para o meu cérebro em que eu tenho escassez. Isso vai gerar preocupação, isso vai gerar ansiedade. Ok?
Então o dízimo tem um papel seguinte: quando você doa, quando você devolve para a igreja a 10ª parte, você está mandando uma mensagem para a tua programação mental que você não tem problema de escassez. Como assim? Uma pessoa, o cérebro não vai entender que você tem problema de escassez se você está ajudando pessoas. Entra num outro caminho neural. Isso que é importante do dízimo. Ele entra num outro caminho neural que vai desencadear uma série de coisas boas. Isso eu estou falando dentro da neurologia, da biologia, do que nós conhecemos cientificamente. Mas existe uma outra questão que é muito mais difícil de entender e que daí entra a questão da fé, que é acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir o resultado. Perfeito? Então aqui eu estou falando da parte científica, mas existe sim uma coisa sobrenatural, uma coisa que vai muito além do nosso organismo. Mas veja bem, vamos lá, devolvo o dízimo. Essa parte que eu devolvo me dá uma tranquilidade, o nosso cérebro vai entender assim: poxa vida, se ele está devolvendo, se ele está sendo grato, se ele está sendo fiel, ele não está com problemas financeiros, não existe escassez. A partir disso, você neutraliza aquele vírus negativo e entra numa área produtiva do teu cérebro. Por isso que tanto se fala que a gratidão é importante. Mesmo que você esteja passando numa situação difícil. E o dízimo é importante mesmo, aliás, mais importante quando você está passando uma situação difícil. Aí você, poxa, eu já ganho pouco, ainda vou devolver a 10ª parte, ou dar, né? Muita gente acha que é dar, né? Mas não é devolver, né? Devolver a 10ª parte, então a situação vai ficar pior? Não. É a partir desse momento que você começa a consertar as coisas da tua vida. Porque você vai ter acesso à sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Daí ele disse: bom, mas esse dinheiro aí eu estou dando para a igreja, eu estou deixando o pastor mais rico e assim por diante. Veja, eu tenho o conceito da seguinte forma: eu acredito que não há nada mais justo de que a pessoa mais rica ser aquela que promove boas coisas. Tem tanta gente rica que promove medicamentos que fazem mal para a saúde, né? Tem traficantes, tem, enfim, indústria bélica que vende armas, né? E promove guerras. Então, quer dizer, existe tanta coisa ruim e que pessoas prosperam. Por que não as pessoas que promovem a palavra de Deus prosperar? Então, eu acho que é errado pensar assim. É mais ou menos pensar assim, que as viaturas lá, quando eu era garoto, eram os piores carrinhos, os carrinhos populares, né? E muitos bandidos, traficantes usavam carros já sofisticados. Então, na cabeça do jovem, não é interessante que ele veja o policial bem fardado, bem organizado, com um bom carro, né, com uma farda bonita, para ele se sentir chamado para o lado da lei? Porque do outro lado, do lado do tráfico e assim por diante, vai existir pessoas que estão promovendo o mal, mas estão ali, o quê? Com os melhores carros, com corrente de ouro e assim por diante, né? Ostentando e assim captando aqueles jovens. Então, veja, eu acho um erro, né, quando dizem que as pessoas, mas estou deixando o pastor rico. Olha, na minha maneira de ver, tem que ser muito rico mesmo, certo? Porque é a partir disso que as pessoas vão começar a também seguir o caminho, seguir a palavra. É importante isso, gente. Eu lembro que antes de eu ser advogado, eu andava de Mercedes, eu tinha essa vontade de ter um carro de luxo, eu andava de Mercedes, eu parava em posto de gasolina e me chamavam de doutor. Depois que eu comecei, eu tive situação de sequestro, assim por diante, resolvi ter uma vida mais simples, enfim, nas aparências, né, ser mais simples. E o que acontece? Não me chamam mais de doutor, apesar de eu ser advogado. Mas, enfim, o que quero dizer é isso? Que existe sim a embalagem. A embalagem é importante, certo? A embalagem é importante. Então, não julgo, não acho errado os pastores, as pessoas que promovem
a vontade de Deus, não acho errado que elas tenham as melhores coisas que o mundo pode oferecer, que a Terra pode oferecer. Enfim, as coisas materiais. Contanto, obviamente, que estejam no caminho correto, né? Bom, então o que eu quero, que ponto eu quero chegar? Você manda, quando se devolve o dízimo, você promove a situação, promove o bem. Diz assim, não, mas isso aí não seria o caso do Estado fazer isso, do Estado promover. O Estado não pode investir nessa área. O Estado pode ajudar com comida, com educação, com saúde, ele pode ajudar nesse sentido. Mas não pode entrar nessa área da moral. Por quê? Porque o Estado tem que respeitar todas as vertentes. Né? Todas as vertentes. Eu sou evangélico, mas o Estado tem que respeitar todas as vertentes. Tem que respeitar o católico, tem que respeitar o espírita. É a obrigação do Estado. Nós sabemos que tem muitos estados, muitos países que não aceitam a diversidade religiosa ou a opção religiosa. E são países que passam por problemas sérios. Então, como o Estado não pode promover essa questão da moral, existe a igreja. A igreja tem um papel fundamental no sentido de promoção do bem. Muitas coisas no passado deram errado, mas isso não tira a importância. Existiu o mau uso da palavra, mas isso não tira a importância da igreja, das pessoas que promovem, dos pastores que promovem a palavra de Deus. É um processo, estamos num processo. A humanidade está aprendendo e vai aprender constantemente. Então o que eu digo? Quando você devolve, você manda uma mensagem para o teu cérebro, para o teu sistema nervoso central, que não existe problema. Entra naquele mesmo mecanismo que eu falei. Se a pessoa, na neurociência, diz o seguinte: se você está em depressão, mas você começa a cantar, você começa a falar, começa a pedir, né, começa a trabalhar, o teu cérebro vai dizer assim: poxa, acho que ele não está em depressão. Então, já que ele não está em depressão, eu vou liberar os bons hormônios. Não vou liberar o cortisol, que faz mal, não vou liberar os hormônios que levam a pessoa a ficar retraída, deprimida, assim por diante. Porque o nosso sistema central, nosso sistema nervoso, ele funciona com torneirinhas. Quando você não está legal, ele libera um tipo de hormônio. Quando você está legal, ele libera outro tipo de hormônio. Então, a chave é você fechar uma torneirinha e abrir outra torneirinha. E daí o que acontece? Quando a pessoa está deprimida e ela vai para o louvor, que ela começa a cantar isso por diante, ela começa a se sentir mal. Começa a se sentir bem. Por quê? Ela combate o mal. Ela combate o mal, que é exatamente a torneirinha que libera aqueles hormônios negativos. Então ela vai lá, canta, se mexe, fica em pé, pede, conversa com Deus e assim por diante. E o sistema nervoso central vai entendendo o seguinte: poxa, essa pessoa não está na cama, não está retraída, não está num quarto escuro, não está sozinha, ela está congregando. Então ela começa a liberar os bons hormônios, e a partir disso a pessoa restabelece o equilíbrio emocional, começa a ter criatividade, começa a ter ideias, começa a se colocar em ação e assim por diante. Então muitas das coisas que eram simplesmente estavam no âmbito do sobrenatural, da fé, hoje a ciência já começa a mostrar que existe sim uma realidade, existe sim um mecanismo que faz funcionar. Volto a dizer, não alcançamos o todo, porque a criação os motivos, os mecanismos do Deus Criador estão absurdamente são absurdamente maiores que a nossa capacidade de compreensão. Mas alguma coisa a gente já começa a compreender. Então não é à toa que muitos bilionários fazem a devolução do dízimo. Não é à toa que o povo judeu pratica a devolução do dízimo. Você sabe, o povo judeu está entre as pessoas mais inteligentes do mundo. Entre as pessoas mais inteligentes do mundo.
Então, a quantidade de prêmio Nobel que tem o povo judeu, então é uma coisa impressionante. Por quê? Porque existe esse vínculo com o divino. Existe esse vínculo com o divino. Né? Então isso faz uma importância muito grande. Porque a partir do momento que você começa a entregar, veja esse gesto aqui, ó, entregar, dar. Mesmo esse gesto usado para pegar assim, ó, não é bom. Agora, quando você estende a tua mão assim, ó, é bom. É receber. É receber. Receber o resultado da tua atitude, do teu comportamento. E é esse o propósito do dízimo. Deus não precisa do teu... É verdade, quando os pastores dizem, Deus não precisa do teu dinheiro. Claro que não precisa do dinheiro. Quem precisa do dízimo é você. E precisa de que forma? Devolvendo. Porque aí você vai entrar na questão do merecimento. Uma das grandes coisas, uma das grandes possibilidades que nós temos de fazer as coisas acontecer é nos sentirmos merecedores de alguma coisa. Merecedores da prosperidade. Tem muita gente que prospera, mas não tem esse sentimento de merecimento. Porque passou alguém para trás, porque ajuda de forma desonesta, porque prejudicou alguém. Não tem esse sentimento de merecimento. Então a pessoa tem aquele momento de felicidade, mas logo em seguida essa felicidade se transforma em alguma coisa ruim. E daí o inferno que existe mesmo. Então o que eu quero dizer? Quando existe um merecimento, quando a pessoa, poxa vida, eu contribuí, eu ajudei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu tive o resultado, o merecimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então esse gesto não é um gesto que Deus precisa. Não, Deus não precisa disso. A humanidade precisa disso. A humanidade precisa das igrejas, e as igrejas têm que ter as suas fontes de rendimento, certo? Tem que ter o dízimo. Por quê? Porque existe a conta da água, a conta da luz, o aluguel do templo o sustento do pastor e assim por diante. Tudo isso aí é movimentado através do dízimo, é mantido através do dízimo. Então a igreja, nós precisamos a promoção da boa palavra, nós precisamos a promoção do que é inteligente, do que é sábio, a humanidade precisa. Veja, Deus não precisa. Deus criou o universo. E no momento que ele perceba que não está funcionando bem, num sopro ele coloca toda a humanidade abaixo. Já fez isso com os dinossauros. Quando percebeu que os dinossauros iam detonar o planeta, ele mandou um meteoro e acabou com os dinossauros. Então, da mesma forma, a humanidade pode vir um cometa, um meteoro, alguma coisa, e acabar com a humanidade. Em questão assim, ó, de segundos. Então, quem precisa exercer essa sabedoria somos nós. Deus não precisa de dinheiro. Somos nós que precisamos exercitar a gratidão, exercitar o desapego. É a partir do momento que você exercita o desapego, é que você começa a mudar, que você começa a sentir aquela serenidade, aquela coisa gostosa que é a presença dentro de Deus. O que é a palavra entusiasmo? Deus dentro de mim. É a presença do Espírito Santo dentro de você. Por isso, o mais importante é pedir a Deus. O pedido mais importante é o pedido do Espírito Santo dentro da gente. Porque ele dá serenidade, ele dá sabedoria. E sabedoria é muito diferente de inteligência. Tem muita gente que é extremamente inteligente. Se der uma conta aqui de divisão, a pessoa faz de cabeça. Extremamente inteligente, mas às vezes não é sábio nas suas atitudes, no dia a dia, no convívio com a outra pessoa. Percebe? Então sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. E o que é a Bíblia, o que a palavra de Deus nos traz? Sabedoria. Sabedoria. A escola que ensina matemática, ensina biologia, ensina a ciência, nos ensina a inteligência. Mas a Bíblia nos ensina a sabedoria, que é muito mais importante do que a inteligência. Muito mais importante do que a inteligência. Eu diria que uma pessoa com sabedoria e pouca inteligência, ela consegue levar uma vida boa. Agora, a pessoa com muita inteligência e sem sabedoria
consegue levar uma vida muito ruim. Você tem exemplos disso na família, eu tenho certeza. Então veja, existe esse papel, existe esse mecanismo que tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser dita, né? Que eu posso fazer outros vídeos contando a história do dízimo, com as pessoas, como que aconteceu, determinados empresários e outras questões científicas e assim por diante. Mas o fato é que existe sim um resultado, existe sim uma questão prática e vale a pena a pessoa iniciar um processo. É o que eu digo sempre para amigos quando tem a oportunidade de falar, amigos em dificuldade, eu digo assim, faça isso, experimente essa situação, essa nova situação, faça. Agora as pessoas têm medo, dizem, pô, já tenho pouco dinheiro, ainda vou doar para deixar pastor rico e ficar mais pobre. É um equívoco muito grande pensar dessa forma. É um equívoco muito grande pensar dessa forma. Você tem que dar a chance para você para experimentar uma coisa diferente, um relacionamento diferente, um desenvolvimento espiritual. No espiritual não é só o intelectual, é o espiritual. Volto a dizer, muita coisa a gente está explicando, mas muita coisa ainda está num ambiente que a gente não entende. Mas, de fato, a gente observa que a ciência cada vez mais se aproxima da fé, da religião, e nos mostra que o que está na Bíblia é verdade. Pode não estar descrito da forma como nós hoje entendemos o mundo. Bom, afinal de contas, foi escrito há muito tempo atrás, não é? Muito tempo atrás. Então pode nos causar uma estranheza. Não, mas isso aí é impossível de acontecer. Nada é impossível, né? Num pavilhão da AT&T nos Estados Unidos, você pode imaginar, você pode criar. Einstein já dizia que o mais importante é a imaginação do que o conhecimento, né? Então, veja bem, nós temos essa possibilidade, eu faço votos, que você devolva seu dízimo na igreja, a sua oferta, certo? Eu vou deixar um Pix aqui, se você quiser incentivar que eu faça mais vídeos, que eu leve essa mensagem para outras pessoas. O dízimo, a oferta, você leva na sua igreja. Esse é o caminho. Dízimo e oferta na sua igreja. Agora, aqui você pode deixar uma pequena doação para incentivar a eu continuar esse trabalho e trazendo cada vez mais dados, mais informações, mais exemplos da importância do dízimo. Isso vai ajudar muita gente. Isso vai ajudar com que as pessoas compreendam mais, criar um mundo mais solidário, e a gente precisa de um mundo mais solidário, um mundo com mais amor. E as pessoas precisam prosperar. As pessoas precisam prosperar. Não é a questão seguinte, não importa para a pessoa se tem outro lá que é muito rico, a pessoa quer prosperar. A mais simplesinha, ela quer sentir que a cada dia a vida dela melhora um pouquinho. E o que a gente tem visto é que muita gente está piorando a vida. Não só pessoas pobres, mas pessoas ricas piorando a vida, né? Não é à toa que apenas 15% das pessoas ricas, das famílias ricas, vão manter a riqueza nas gerações futuras. 85% decaem totalmente, porque não tem sabedoria nas atitudes, não tem sabedoria no seu comportamento, não vivem em paz, não vivem em tranquilidade e fazem negócios errados e assim por diante. Tá? Então, se você se sente à vontade, se você acredita que é importante nós levarmos essa palavra, eu vou deixar aqui na descrição o meu Pix, você faz uma doação e a gente vai fazendo outros vídeos. Eu quero dizer que esse trabalho é extremamente importante a gente levar para frente. Tá? Volto a dizer, dízimo e oferta na tua igreja. Aqui você faz uma contribuição para que eu possa levar o canal adiante, atingir mais pessoas, contar mais experiências pessoais e outros relatos. Existe muita coisa da ciência, muita experiência de vida de empresários, de pessoas que saíram da miséria e assim por diante, com essa experiência tão maravilhosa que é devolver o dízimo, e tão importante, e muitas vezes pouco compreendida, e muitas vezes que sofre críticas errôneas, distorcidas, porque não há o conhecimento de fato da importância, do bem que é causado pela devolução do dízimo.
Então, se você acredita nisso, você pode fazer a devolução na igreja do teu dízimo, oferta no teu dízimo, e aqui você deixa uma pequena contribuição no Pix para a gente levar isso adiante. É isso aí.